pé. Feche seus olhos e já começa a falar com o Senhor nessa noite. Começa a pedir para Ele: Deus, em nome de Jesus, que não venha ter nenhuma distração, nenhum pensamento que possa me impedir de te adorar, nenhum pensamento que possa me impedir de se entregar diante de Ti nessa noite. Sabe, porque a gente pode estar preocupado com tantas coisas, às vezes como foi a nossa semana, as preocupações do que ficou em casa, mas que nesse momento, em nome de Jesus, que a sua maior preocupação venha ser adorar a Deus de todo o coração. Que a sua maior preocupação venha ser entregar o seu melhor ao Senhor. Então comece desde já a agradecer ao nome do Pai, a pedir para que Ele venha nessa noite e toque em você de uma forma especial, a pedir que Ele ouça a sua oração, a sua adoração, a pedir que Deus encontre em você um adorador que quer adorar em espírito e em verdade, entregando o seu melhor, se derramando diante da presença dEle. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite e nós pedimos, Senhor, que aquilo que o Senhor preparou para hoje, para esse culto, para as pessoas que estão aqui, Deus, que em nome de Jesus venha se cumprir. Nós pedimos, Deus, que venhamos estar com o nosso coração, Pai, aberto, os nossos ouvidos abertos, Deus, para ouvir a Tua voz, nosso corpo, Deus, sensível para sentir o Teu toque nessa noite. Nos faça sensíveis, Senhor, ao Teu mover. Nos faça sensíveis ao Teu Espírito, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos tocar, para agir, para nos levar ao arrependimento, para nos conduzir a uma adoração sincera, para nos conduzir, Pai, a uma entrega verdadeira, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Pai, nós entendemos, Deus, nós passamos por diversas coisas, Deus, mas nós sabemos que é a Sua mão que cuida de nós. Nós vamos louvar para esse momento, entendendo que o Senhor está conosco. Venci.
situações e livramentos o Senhor nos dá. Quantas coisas dolorosas nós sentimos, e se não for a mão do Senhor nos curando, nos fortalecendo, a gente não suporta. Então que em nome de Jesus, que nessa noite você venha adorar a esse Deus que se importa com você, a esse Deus que não está distante, mas está perto, e é um bom Pai que cuida de você. Sabe, esse próximo louvor diz que não há outro lugar onde nós podemos estar a não ser na presença de Deus, a não ser no amor dele, que é o melhor lugar para alguém estar em Deus. Então que hoje você venha entender e sentir e saber que estar em Deus é o melhor lugar para você.
Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força enfatiza uma torre feito de guerra. Oh, esperança de novo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele conquistou as cadeiras de luz e inventou.
Mateus. Acho que eu vou ter que começar a usar uma toalhinha profética. Aí começar a vender, não fala só e vender. Bom dia. A gente vai falar sobre prioridades. É um assunto bem... Eu nem lembrava que era culto de cedo, tão tribulado na minha cabeça que eu não sei mais nem o dia. É uma palavra bem difícil de engolir, mas que é necessário, senão a gente vai morrer no meio do caminho. Amém? A gente vai ler Mateus 9:9. Tem uma coisa nessa palavra de hoje que eu estava preparando. Todos os versículos que vão ser citados é tudo a mesma coisa. 9:9, 19:19, 2:2, é tudo a linhagem. Vai falar um pouco sobre a nossa prioridade enquanto seres cristãos na casa do Senhor e enquanto nas nossas casas. Mateus 9, no versículo 9, vai falar sobre o chamado do Mateus, né? O evangelho dele, ele mesmo escreve e ele mesmo fala sobre ele. Tá tudo bem, dona Cacilda? Eu dou nesse braço aqui, mas é porque eu tenho muito aí, ele, a moça que vai atar. A gente vai esperar a senhora terminar de fazer a massagem e a gente começa. Tá. Tá bom? Amém? A dor no braço não parou, a igreja. Não parou mesmo. Vamos lá. Mateus, ele é um cara bem engraçado a gente entender o evangelho, que ele fala assim lá no começo. Ele está escrevendo o evangelho para outra pessoa, para Teófilo, que alguns historiadores falam que é um guarda, né, romano. E ele começa escrevendo o evangelho e fala assim: olha, muita gente, por muito tempo, tentou escrever isso de uma maneira que todo mundo entendesse. E não deu certo. Eu vou fazer isso para você, Teófilo. Eu vou pegar tudo que me falaram, eu entendi tudo que me falaram, e eu vou escrever para você de uma maneira que você possa entender o mistério que eu entendi. Então Mateus ele pega todo o aparato que já aconteceu com Jesus, tudo aquilo que falaram, tudo aquilo que viram, né, que testemunharam e que creram, e colocou no evangelho de Mateus, né, no próprio evangelho dele, para direcionar a outra pessoa. Então quando chega no versículo 9, ele vai falando acerca do que Jesus ia fazendo de um lugar, né, que ele estava fazendo algo em um lugar, ele sai desse lugar e vai passando e chega até encontrar Mateus. No versículo 9 ele fala assim: e passando Jesus dali, de onde ele estava vindo, né, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, ou na casa do Mateus, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e juntaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Vão e aprendei o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Essa é a primeira passagem que a gente vai trabalhar. A gente está no contexto de que precisamos entender quem é Mateus, para entender o chamado de Jesus para ele, e o que ele ofereceu para Mateus, e o que aconteceu com Mateus depois de Jesus chamá-lo para segui-lo, né? Então Mateus, ele era judeu, né? Ele era o povo que esperava o Cristo, mas ele tinha uma profissão que era mal vista pelos judeus. Ele era cobrador de imposto. É como se eu fosse uma pessoa que te vendeu um negócio e estou te cobrando dinheiro. Ninguém gosta de cobrar. Seja na igreja, seja devendo, ninguém gosta de cobrar. E como Mateus ele era cobrador de imposto, ele cobrava aquilo que Roma mandava ele cobrar, que muitas vezes era injusto. Então ele ia cobrar dos seus compatriotas, né, dos seus irmãos, um valor de um tributo que era muito elevado, que não era justo e que muitas vezes as pessoas tinham raiva de Mateus porque ele era um cobrador de impostos. Ele era mal visto pela sua
pela sua região, né, pelas pessoas da sua região, por ser um cobrador de imposto. Nós, quando não éramos de Cristo, éramos vistos com esses mesmos olhos. Embora fôssemos criaturas feitas por Deus, por não estar andando com Deus, nós éramos vistos como um cobrador de imposto. Olha lá, era para estar do nosso lado, não está servindo o demônio. A mesma coisa que falavam com Mateus. Isso faz analogia, né? A Bíblia não fala isso. O que Mateus fazia? Ele cobrava o que Roma mandava. Se era justo ou não, não era ele que decidia. Era o que Roma mandava. Ele estava servindo a Roma. E as atribuições de Mateus era simplesmente receber o dinheiro. Ele ficava na coletoria e recebia o dinheiro. Ele não saía na casa batendo e cobrando. Ele não ia com o caderninho, você está devendo, não sei o quê. Não, isso aí era problema dos guardas. E as pessoas que não pagavam, ele tinha no seu caderno anotado, como ele recebia o dinheiro. Se o João não pagasse, ele falava para o guarda ia ter com o João. E assim com os outros. Cheirinho de terra molhada com uma dois. Então, o cargo de Mateus trazia para ele a visibilidade de alguém ruim, de alguém que não era digno de andar com Cristo. Só que Cristo está passando por lá e vê Mateus e chama. A palavra fala que, partindo ele dali, viu dentro da coleteria, né, dentro da salinha lá, como se fosse um lugar que você vai comprar o ingresso para o cinema ali, para o show, na bilheteria. Ele viu Mateus, olhou, né, em outras versões fala, fitou os olhos em Mateus, ou seja, olhou no olho de Mateus e falou, olha, me segue. E Mateus, prontamente, a Bíblia fala que Mateus fez uma oração, né? Mateus se ajoelhou ali, perguntou para o guarda se podia sair e seguiu Jesus. Não é isso? Não, não é. A Bíblia fala que Mateus se levantou e saiu. Naquele momento, a prioridade de Mateus não era a coletoria. Naquele momento, a prioridade de Mateus era seguir Jesus. Jesus não ofereceu nada para ele. Nada. Deus não ofereceu sucesso na vida, dinheiro, nem muito menos que ele escreveria um evangelho. Jesus só olhou para ele, o chamou e ele atendeu o chamado e seguiu. Antes de a gente pegar o exemplo de Mateus, a gente vai agora partir para 1 Reis 19:19. Lá no Antigo Testamento. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Eliseu e sobre Elias, nessa mesma pegada de prioridade. Você já sabe como é que foi o chamado de Eliseu? Como é que Eliseu se tornou um profeta após Elias? Como eu falei, as citações é tudo a mesma coisa. Mateus 9:9, 1 Reis 19:19, e depois a gente vai para 2 Reis 2:2. Então, Mateus 19, aliás, 1 Reis 19:19. O capítulo 19 vem falando sobre Jezabel, e lá no final do capítulo vai falar sobre como Elias encontrou Eliseu. No 19 fala assim: assim ele partiu dali, Elias, ao encontro de Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª junta de boi. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele, Eliseu, deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: eu rogo que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E Elias disse: vai, volta novamente, porquanto que eu tenho feito a ti. E ele retornou novamente e tomou uma junta de bois, e matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias, e ministrou a ele. Aqui a gente está vendo o chamado de Elias. Tanto no chamado de Elias, quanto no chamado de Mateus, parece que eles esperavam alguém para socorrer eles daquele lugar. Porque você não vê nem Jesus falando assim: me segue, que isso aqui, é só me segue, e Mateus vai embora. Do mesmo jeito, Elias com Eliseu, Elias joga a capa em cima de Eliseu, e Eliseu prontamente deixa o que ele estava fazendo e segue Elias.
Sabe quando você está numa situação e você fala assim, meu Deus, me manda um socorro, e quando você sente que o socorro chega e você não tem mais outra opção a não ser seguir o que Deus está mandando? É essa situação. Só que Eliseu, ele tem uma atitude diferente da de Mateus, né? Em primeiro momento, Elias, já pensou você está trabalhando num lugar e o profeta passa, joga um negocinho nas suas costas, vai pensar o quê? Não, ele está me chamando para seguir. Não vai pensar isso. A não ser que você estivesse esperando alguém fazer algo totalmente fora do comum para você ser, aí tem coisa diferente. Eu preciso seguir esse cara. Do contrário, Deus está martelando no nosso coração dia e noite, nem por isso a gente segue. Se nós não estivermos esperando que o Senhor nos pegue, que o Senhor faça algo fora do comum, nós nunca vamos dizer, eita, era Deus que estava falando ali. E aí Eliseu, ele vai e corre para Elias, aí ele lembra, eita, deixei meus pais e minha mãe e a junta de boi. Você olha, deixa eu ir lá me despedir dos meus pais e depois eu volto. Aí Elias fala para ele, vai, mas tu volta, porque tu sabe o que foi que eu te fiz. Ele deixa no entendimento de Eliseu a certeza de que Eliseu estava certo. Ele não fez aquilo sem um motivo. Elias fala assim, vai lá se despedir, mas tu volta, porque tu entendeu o que foi que eu te fiz, entendeu? Então tu volta. E daí, eu não consigo me concentrar. E daí, Eliseu nos dá um exemplo do que a gente deve fazer ao aceitar o chamado de Jesus. É romper com tudo que nos prende na nossa vida passada. Eliseu volta para se despedir de seus pais, se despede de seus pais, pega a sua junta de boi, pega o seu arado, ali com o arado dos boi, ele faz uma fogueira, com a ferramenta ele cozinha a carne do boi, dá uma festa de despedida e nunca mais ele retorna para aquele lugar. Nunca mais ele volta para aquele lugar. Ele quebrou qualquer chance que ele tivesse de voltar a arar a terra. Ele matou os seus bois, a sua última junta de boi, ele matou os seus bois, ofereceu um banquete, negado a festa, porque hoje a minha história mudou. O que aconteceu o quê? Ele nunca chegou aqui, jogou a capa nas minhas costas, eu entendi que era para ir com ele. Sabe quando Deus falou com você, no momento em que você decidiu pertencer a Ele, ser uma nova criatura, que os seus amigos, as pessoas que te acompanhavam, assim, o que foi que tu viu na igreja, cara, para ir para a igreja? O que foi que o pastor te falou para ir para a igreja? E agora tu é crente? Não, rapaz, estava na igreja, o Senhor falou comigo, eu sou crente. Pronto. Só que muitas vezes a gente não volta e não se despede daquilo que prende a gente no mundo. Os arados estão lá, os bois estão lá, a família está lá, e quando der errado na igreja, eu volto para onde eu estava. Em meio, isso corrobora com o pensamento de Pedro, quando Jesus está dando uma palavra, né, uma palavra bem dura, lá no Evangelho, Jesus está dando uma palavra dura de conselho para o povo, e o pessoal não gosta da palavra. O pessoal começa a ficar assim, rapaz, que evangelho duro é esse? Quem pode se importar um negócio desse? Eles vão saindo. E Jesus percebe que o povo está saindo, ele nem liga não, ele começa a descer a chibata. E daí os discípulos chegam para Jesus e falam que o pessoal está saindo, ele fala, mas você não quer ir também não? Aproveita que está saindo, vamos embora também. E daí ele fala, para quem a gente vai se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Para onde Eliseu voltaria? Ele já deu tchau para os pais, já matou os bois, ia voltar para onde? É essa a ideia que a gente tem que ter primordialmente, não eternamente. Porque o desejo de voltar para a vida passada, todo mundo tem. Hora para outra, você está se perguntando se ser crente vale a pena, se entregar a vida para Deus, que essa vida de negação, de renúncia, se vale a pena. E você olha para trás e você tem que não mais encontrar os seus bois, não mais encontrar o seu arado, esperando para voltar. Sabe, espiritualmente falando, não encontrar mais um lugar de pecado, não encontrar mais um lugar de bebedeiro, um lugar de festa, de farra. Esse lugar já acabou quando você se despediu para priorizar a Deus. Só que a gente tem um conflito muito grande de prioridade. Porque
no mundo cristão, na vida cristã, ou é 8 ou é 80. Ou você dá tudo para Deus ou não dá nada. O ser humano, ele é muito difícil não conseguir equilibrar. É muito difícil. Ou você passa o dia todo, a vida toda dentro da igreja e não faz nada da sua vida, ou você faz tudo que tem para conquistar e não vive um dia para Deus. Tratar de prioridade, de largar as coisas para o Senhor, é uma palavra de entendimento. Onde eu preciso entender que eu tenho as minhas responsabilidades cotidianas no meu dia a dia. Eu não vou abandonar meus filhos, eu não vou abandonar meu marido, eu não vou abandonar minha casa, mas eu vou levar o Cristo lá para dentro. Eu vou levar o Cristo para o ensinamento do meu filho, eu vou levar o Cristo para o cotidiano do meu marido, eu vou levar o Cristo para o cotidiano da minha casa. Priorizar Cristo nas minhas coisas, sem largar a mão delas. E Eliseu, ele tinha tanta certeza de que se priorizasse aquilo, era a cartada da vida dele, que lá na frente, lá em 2 Reis 2:2, que a gente vai abrir agora, a gente vai ver que priorizar algo não quer dizer que a resposta vem imediata. A gente está aqui, 1 Reis 19, aí 19, acaba 1 Reis, e Eliseu andando com Elias. Eliseu andando com Elias. E vai chegar a 2 Reis 2:2, que traz por narrativa Deus aprontando tanto Elias quanto Eliseu para a obra. Deus ia tomar Elias, né? Deus ia mandar ali os cavalos de fogo, uma carruagem de fogo, para Elias subir na carruagem de fogo, certo? Errado. Deus ia mandar Deus ia mandar a carruagem de fogo, cavalo de fogo, só para mandar, porque Elias ia subir só no redemoinho. A palavra fala que Elias subiu, nessa versão do BKJ, está falando um turbilhão de vento. Na sua versão não pode falar no redemoinho de vento, é no redemoinho que Elias sobe, igual o Sapitéria aí, no redemoinho, tá? Quando alguém chegava falando que Elias subiu na carruagem de fogo, não subiu, subiu no redemoinho. A carruagem veio só para atrapalhar os dois, só para separar um do outro. Então, 2 Reis 2:2 fala assim: e Elias disse a Eliseu, né? Antes disso, no versículo 1, Deus fala para Elias que ia levar ele para o céu, num turbilhão de vento, né? E aí Elias partiu com Eliseu para Gilgal. Só que Elias falou assim: olha, fica aqui, eu te peço, porque o Senhor me enviou para Betel. E Eliseu disse a ele: como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. O Senhor estava trabalhando tanto na vida de Elias quanto na vida de Eliseu. Elias está falando: ó, vou deixar esse aqui, ele quer me seguir mesmo. Vê se eu ainda sou prioridade na vida dele. Vê se ele ainda está firme no chamado, vê se ele ainda está firme no propósito. Igual a gente falou lá na direção, vê se esse cara ainda tem bala na agulha, vê se ele ainda tem azeite na botija, vê se esse cara está firme no processo mesmo. O Senhor falou comigo que vai me levar, e Eliseu sabia disso. Eliseu sabia, não estava oculto. Fica aqui, porque o Senhor tem um negócio comigo lá em Betel. E Eliseu sabendo assim: não, eu jurei pelo Senhor e pela tua alma, que onde tu for eu vou contigo. A gente se estender nessa história, são 3 vezes que Elias vai dar um perdido em Eliseu. Moço, fica aqui, eles vão para Betel, aí vão para outro lugar, e vão para outro lugar. E eles ficam aqui, que eu vou em tal lugar, o Senhor mandou em tal lugar. E não, eu juro por Deus, eu não quero par. E fica aqui que eu vou em outro lugar. Aí, tem uma entrelinha muito legal. Quando Elias e Eliseu chegam num determinado lugar, chega em Betel, ou chega em Gilgal, ou chega em qualquer outra cidade, os filhos, né, essa tradução vai falar, os filhos do profeta, mas na sua pode dizer os discípulos, né, as pessoas que eram ensinadas pelos profetas, sabiam que Elias ia ser arrebatado. Então o profeta daquela cidade, daquele lugar, sabia que Deus ia tomar Elias. Ele chegava para Eliseu e falava assim: rapaz, tu sabe, né? O Senhor vai passar e vai levar teu mestre. E Eliseu falava assim: sei, eu sei sim, mas eu não quero falar sobre isso não. E ia para outra cidade, e as pessoas falavam: rapaz, tu sabe, né? Que o Senhor vai levar o teu mestre. E Eliseu falava: sei, mas eu não quero falar sobre isso. E outra cidade, na última cidade, né? Tu sabe que o Senhor vai levar teu mestre. E Eliseu falava: eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Quantas vezes a gente abdicou de uma conversa errada?
de algo que fosse nos trazer um sentimento de perda, de dor. Porque Eliseu sofreu quando Elias subiu. Quando Eliseu clama, meu pai, não é Deus não, é Eliseu que está clamando por Elias, que foi embora. Sabe, muitas vezes a gente está no lugar certo, na proposta certa, aí vem os filhos dos profetas, que tu sabe, né, que isso aí não vai dar em lugar nenhum. E em vez de você e eu falar, não, eu sei, mas não quero falar sobre isso não. E seguirmos o nosso caminho, a gente vai dar ouvido. E começa a dar ouvido. E dando ouvido, aquilo começa a entrar na gente. Será que isso é certo mesmo? Rapaz, eu deixei minha faculdade, eu deixei minha vida, deixei meu trabalho, deixei aquele namoro, deixei aquele relacionamento. Será que vale a pena largar isso para ter Jesus? E a dúvida começa através da conversa. Aí vai martelando, e a gente vai dando ouvido, vai se afastando, vai esfriando. Depois a nossa prioridade não é mais o Senhor. Tem uma passagem sobre prioridades que ela é muito dura. E é o próprio Cristo que fala. Não é o profeta, não é o evangelista, é o próprio Cristo que fala. Quando Elias entende que Eliseu não vai sair do lado dele, que ele está firme naquele propósito, ele se surpreende ainda mais. Porque ele fala assim, olha, esse rapaz não é sério mesmo não. Daí Eliseu é um dos caras mais doidos que eu já vi na vida. Louco. Ele vai atravessar o Rio Jordão, ficaram aproximadamente 50 pessoas lá atrás, só observando o que eles vão fazer. 50 profetas ficaram lá para trás observando o que eles vão fazer. Aí chega Elias e Eliseu na beira do lago, Eliseu tira a capa, dá uma lapada no lago, do lado se abre do lado do outro, ele passa. Do nada, sem orar, sem pedir a Deus, sem nada. Sabe, a intimidade que ele tinha com o Senhor, o relacionamento que ele tinha com o Senhor era algo tão fascinante, e Elias errava. Elias tinha medo, Elias ficava preocupado, e mesmo assim o relacionamento dele com Deus era algo primordial, era algo notório, porque ele chegava nos lugares e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele pegava o manto dele, bateu na água, jogou para um lado e para o outro. Aí atravessaram os dois, né? E Elias fala, olha, me pede lá o que é que tu quer, porque daqui a pouco o Senhor vem e vai me tirar de ti. E Eliseu, ele pede algo que a gente muitas vezes pede sem entendimento. Na minha versão, ele fala assim, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Na versão NTLH fala, eu quero a sua vida duplicada na minha. O agir do Espírito duplicado na minha vida. E Elias entende o que ele pediu. Elias, fazendo uma analogia, uma conjectura, está imaginando, Elias olha para trás, no passado dele, e ela diz, rapaz, esse rapaz quer passar por tudo que eu passei em dobro. Em dobro. Você sabe que Elias correu, Elias foi perseguido por Jezabel, Elias, antes de se tornar um grande profeta, teve medo, dormiu com a cabeça na pedra, viu o anjo descendo, subindo, e comeu pão trazido por fogo, e lutou com 400 e tantos profetas de Baal. E o cara queria 2 vezes a vida de Elias. Elias entende tanto que ele fala assim, dura coisa você pediu. Não é porque é ruim de dar, não. É porque é ruim de você ter. Muitas vezes a gente pede para o Senhor nos usar mais, para o Senhor nos abençoar, nos tornar mais ousados no Espírito. Só que a gente não lembra que para eu ser usado no Espírito, usado por Deus, eu não vou ser usado por Deus só dentro da igreja. Sabe, que serventia tem um lugar cheio de luz a trazer mais uma. Eu tenho que brilhar no meio da escuridão. Jesus fala essa parábola aqui. Vocês são luz do mundo e sal da terra. O que adianta pegar uma luz e colocar debaixo da mesa? Você tem que ser crente, é lá no meio do inferno. É lá no mundão. Só que ninguém quer ser atribulado quando está lá no meio do mundão pregando, louvando, levando a vida cristã. Ninguém entende que quando Eliseu pediu para ter dupla porção da vida de Elias, no decorrer da palavra chegou os meninos chamando ele de careca. E aí, seu careca? E ele vai orar a Deus, amaldiçoa os meninos, chega os ursos como os meninos. Aí ele vai
no seguinte que ele recebe a porção de Elias, o lugar que ele está é bom, a água é água contaminada. Os próprios Jesus dizem, rapaz, tu sabe, né? Que o lugar que ele está aqui é bom que só. Mas a água não presta não. A água é contaminada. E Eliseu, então não dá para Elias fazia uma mistura com farinha, fazia uma mistura com azeite. Eliseu pega, dá um pouco de sal aí. E sapeca sal na água, pronto. Agora pode dizer que agora está pura. Até hoje está pura. A palavra fala que até hoje a água está pura. Sabe, ser essa pessoa que rompe os padrões do cristianismo, rompe. O cara foi sequestrado por Elias com um manto nas costas. O Senhor jogou para você um anzol com alguma coisa que te fez beliscar. Senão do contrário ele te pegava. Muita gente veio, tem muita gente que se converteu por escutar um louvor. Tem muita gente que se converteu hoje, muita gente velho mesmo que se converteu porque recebeu um profeta, Jesus te ama. Acaba tá indo para pular, para se matar e receber um profeta que Jesus te ama. Hoje em dia pode não ser o suficiente, mas Jesus ainda te ama. Sabe, são maneiras ousadas e que muitas vezes poderiam incentivar a gente a viver de maneira ousada, se a gente priorizasse a vida com Deus. Sabe, de onde Jesus te tirou, trazendo o exemplo de Mateus, Jesus saiu, pegou um coletor de impostos, chamou um coletor de impostos, né, que ele estava na casa do coletor de impostos. Quem foi que chegou para se juntar com o coletor de impostos? Mais coletor de impostos. Mais gente atribulada. Mais gente perdida. Mais gente sedenta. Que não tinha nada a ver com Cristo, mas que precisava de Cristo. Sabe, muitas vezes o Senhor nos tira de um lugar para que a gente possa servir de rede para alcançar outras pessoas. Mas a nossa prioridade não está no Senhor. Não está. Se a gente não está rompendo em Deus, se a gente não está rompendo em fé, em milagres, em ação, é porque a nossa prioridade muitas vezes está dividida. Ora eu sou do Senhor, ora eu sou da minha casa, ora eu sou do Senhor, ora eu sou do mundão, ora eu sou de Deus, ora eu não sou. Eu falei que não era algo fácil de escutar. Jesus, ele não ofereceu nada para Mateus. Ele não sabia que ia escrever um evangelho, e Jesus não prometeu que ele ia ter uma vida boa, até porque nem teve. Todos os 12 que Jesus chamou, até Judas, todos os 13 que foi chamado por Jesus morreram, foi morte que você não quer morrer. Eu não quero morrer daquele jeito. Se eu quiser me matar dormindo, eu agradeço. Se eu puder me chamar dormindo, eu não quero morrer que nem os caras morreram, não quero. Mas o Evangelho não chamou para fazer o que eu quero. O Evangelho não chamou para fazer o que Cristo quer. Aí eu vou priorizar o que? É o que eu quero ou o que Ele quer? Quando a gente é menor de idade, que a gente recebe uma ordem dos nossos pais, a gente tem que priorizar. A gente quer fazer a ordem, a gente quer levar uma surra. Né? Minha mãe falou assim, quando eu vou sair de casa, tu vai essa casa, tu lava essa louça. Quando eu chegar eu quero a casa, eu não brinco. Nem chão tinha, era só barro. Se eu não fizesse, quando ela bastava ela sair, vinha os profetas, bora jogar bola? Bastava ela sair. Ela botava o pé para da casa, bora jogar bola, bora jogar bila, bora jogar peão, bora buscar manga. E eu tinha que priorizar. O que é melhor? Eu ir buscar manga e morrer ou eu fazer as coisas e viver? Sabe, na questão do cristianismo é a mesma coisa. O que te traz vida, o que te traz alegria em abundância é Cristo. É Ele que tem que ser a sua prioridade. Estou trabalhando, mas Cristo é a minha prioridade. Estou namorando, mas Cristo é a minha prioridade. Sei lá. Trazer o entendimento de que Cristo é o primeiro, Ele é o primeiro e único. Jesus apenas olhou para Mateus e o chamou. Só. Então, sotaque? Aquela fala, quando eu fico animado, eu fico com sotaque de cearense. Muitas vezes, o olhar de Cristo para nós, ele passa despercebido. Cristo está olhando para a gente, está nos olhando, está nos contemplando, esperando nós tomarmos uma diretiva em meio ao que ele falou, e a gente não toma. Só que a gente quer sempre mais. Vocês já viram a analogia do cara que estava morrendo afogado na casa inundada, que pediu socorro para Deus? E ele queria que Deus mesmo descesse? Estava afogado, né? O rio encheu, a casa estava sendo afundada.
E a pessoa pede a Deus por socorro. E Deus manda um barco e ela não vai no barco. Deus manda uma lancha, ela não vai na lancha. Deus manda um helicóptero, ela não vai no helicóptero. Aí morre. Aí chega no céu, fala que pediu ajuda e o Senhor não mandou. Aí eu não mandei o barco. Eu não mandei o helicóptero, mandei a lancha. Hoje o Senhor nos lembra que Ele está nos dando as saídas que nós pedimos. Só Ele não quer aceitar. Porque não é a nossa prioridade. Não é o que eu pedi, não é o que eu quero, não é o que eu preciso, então não é a prioridade. E na palavra existem inúmeros exemplos de prioridades que são exemplos para a nossa vida. De bênção e de maldição. Nós temos a prioridade do povo de Israel lá no Antigo Testamento, que para ir para a batalha, a arca do Senhor tinha que ir na frente, senão eles perdiam. Certo? Tinha a prioridade de escutar a palavra de Deus. Não mexe aí, porque isso aí eu vou querer. Só que tinha gente que não queria. Acã, lá em Samuel é Josué. Eles vão para a batalha, o Senhor dá a vitória para eles na batalha, e o Senhor fala, olha, não pega do ouro, não pega da prata, não pega nada lá, porque isso aí eu vou usar para o tesouro do palácio, do tesouro do templo, que nem tinha tempo. O Senhor queria, pronto. O Senhor queria dele. O sol volta e Acã volta. Volta com ouro, volta com a capa. E Acã vai e esconde dentro da tenda dele. Dentro da tenda dele. Daí o pessoal, na outra ocasião, vai para a luta de novo. Aí eles vão para a luta, eles veem o exército e falam, não, rapaz, é só 30, nós somos 60, vai ser fichinha. E a palavra fala que eles foram contra uma pequena quantidade de gente. Rapaz, voltaram correndo, morreram 30 mil israelitas, e os outros voltaram correndo e conseguiram. E daí o profeta, ele vai possesso para Deus. Como é que pode o Senhor deixa a gente batalhar e a gente perde, as pessoas morreram, também dos seus pais, nossas mulheres, nossos bois. E daí Deus fala, mano, bota a tua casa em ordem. Tira o maldito lá de dentro. Aí ele vai, faz um concerto, descobre que é Acã, porque Acã nem priorizou o que Deus falou. A prioridade, e essa palavra é repetitiva, mas é necessário, na nossa vida, é muito mais em escutar a Deus do que correr saindo doido fazendo o que Deus manda. Porque se a pessoa, se Noé não escuta direito Deus, ele ia fazer uma arca, ia fazer um triplex. Já pensou se Salomão não escuta direito Deus, como é que ele ia fazer um templo? Já pensou se eu e você não escutamos Deus normalmente e com verdade, como é que a gente vai viver uma vida de cristão? A gente bota a culpa no dia a dia, bota a culpa no trabalho, bota a culpa na família, bota a culpa na casa, bota a culpa no governo. Só não culpa a gente mesmo. Porque essa é uma atribuição que ninguém pode tirar de você. De escolher quais são as suas prioridades. Ninguém. Se está errado é porque você escolheu errado. A gente pode sofrer porque o outro faz alguma coisa errada? Pode. Mas se eu escolher, a escolha é minha. Se eu quero andar desse jeito, a escolha é minha. Se eu não quero andar desse jeito, a escolha é minha. Então, dito isso, tendo esses exemplos de pessoas que escolheram priorizar a vida com Deus e outros que escolheram priorizar a vida sem Deus, ainda tem outro, muito bom, Sansão. Era um homem de Deus. Nasceu para ser separado para Deus. Assim como eu e você fomos gerados antes que o mundo existisse, antes. Nós somos eleitos antes da fundação dos tempos. Para dar certo. Você não te fez para dar errado, não. A gente dá errado porque quer. Sansão nasceu predestinado para ser o cara. Não corta o cabelo porque é nazireu. Vai ser separado para mim. Sansão priorizou o quê? Não. Eu vou brincar com Dalila. No último minuto, Sansão está lá, cego, feito de palhaço, se matando por uma causa que não era necessário se matar. Tomando iniciativas, tomando decisões que não precisavam ser tomadas, tomando atitudes que não precisariam ser tomadas. Se Sansão tivesse sido quem ele foi chamado para ser desde o começo, ele jamais
teria brincado com o pecado. Ele jamais teria tocado na carcaça do leão. Ele jamais teria ido ser feito de palhaço, rodando uma roda que era para boi e cavalo rodar. Ele jamais teria sido convidado lá para dentro do templo dos outros deuses para servir de alegria para os outros. Cego, sem saber onde é que estava. No último suspiro, ele vai, ei, rapaz, eu me lasquei todinho, agora eu vou levar pelo menos 3. Ele vai, pega na coluna, na outra, puxa, o negócio cai e mata um bocado. Muitas vezes a gente está se matando na vida, em casa, na igreja, simplesmente por não priorizar a Deus. O que Ele fala, o que Ele diz. E não adianta dizer que Ele não fala. O Salmo fala que Ele não está surdo e nem aleijado. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem sua mão está gravada para que não possa se inclinar para ouvir ou estender para atender, estender a mão para me atender. Ele mesmo fala, quando ele chega no templo lá, que vê um monte de ídolo que não serve de nada, ele fala, tem esses ídolos aí de barro, que não fala, de mão que não se move, de pé que não anda, de olhos que não vê. E ele não, ele tem olhos e vê, tem pé e anda, tem mão e se move. E moveu, sabe, moveu montanhas para que eu e você estivéssemos aqui. Tem um historiador que ele fala assim, que nós somos a semente do sangue daqueles que morreram para o evangelho ser pregado. A gente cantou assim, o Coliseu não parou. Sabe o que é o Coliseu? O Coliseu não parou a igreja. Imagina que o ginásio, aqui a quadra, aqui mais perto aqui do que eles usam, a quadra, todo mundo aqui sentado nessa arquibancada, aí vamos escolher aqui. Escolhe uma pessoa aí, escolhe uma pessoa. Daqui. Afião? Pronto. Aí nós estamos todos sentados aqui na quadra, nós botamos a fêmea lá no meio da quadra. Né? Bota a fêmea lá no meio da quadra, solta uns 2, 3 leões para acabar com a raça dela. Foi isso que aconteceu. Quando fala o Coliseu não parou a igreja, porque os crentes que criam em Cristo foram para o Coliseu servir como palhaços para enfraquecer o evangelho. Mas quanto mais os leões matavam, quanto mais eles morriam, mais o evangelho crescia. E eu e você hoje, a gente não quer essa vida. Não quer. Sabe? Eliseu, essa palavra era voltada em Mateus, né? Eu estava ali escrevendo, era voltada em Mateus. E quando o Senhor me trouxe a passagem em Eliseu, eu pensei, meu Deus, que cara doido. Cara doido, larga tudo, vai viver do evangelho, vai viver do que Deus. Ele nem tinha o Espírito de Deus, ele tinha só o cara que tinha o Espírito de Deus lá dele. Ele viveu a vida dele toda com um propósito qual ele teve de colocar como prioridade. Até o último dia que o Elias foi tirado dele. E vem a carruagem de fogo quando ele estava andando e separam os dois. E Elias é levado num redemoinho para o céu. E Eliseu veio e fala assim, meu pai, realmente o Senhor era como os cavalos de fogo de Israel, como as carruagens de fogo de Israel. Muita gente hoje compara que Eliseu estava falando de Deus, ele está falando de Elias. Realmente o Senhor era como as carruagens de fogo do Eterno. Era como os cavalos de fogo, porque Elias saía tocando fogo. Todo mundo conhece Elias porque colocou fogo no sacrifício contra os 450 profetas de Baal. E naquele momento, Eliseu, ele falou assim, meu Deus, o homem foi levado, eu vi. Daí ele em angústia, né? A Bíblia fala que quando o rei ou quando o profeta estava em angústia, estava triste, ele rasgava suas vestes, colocava sua cara no pó, e ali Eliseu ele rasga suas vestes, coloca sua cara no pó, e ele pega ali a capa de Elias que tinha ficado, e ele dobra aquela capa, ele dá uma parece, cadê o Deus de Elias? E a água se parte no meio, do mesmo jeito que Elias fez, e ele passa o pessoal, esse aqui ficou com o espírito de Elias. Pode pedir o que você quiser, tem 50 homens aqui que vão ficar a seu dispor. O que você falar vai ser feito. Nós os reconhecemos como profeta de Deus. Sabe, nós muitas vezes nós não priorizamos Deus porque a caminhada é longa. A caminhada é extensa, a gente não gosta de esperar. Eu muito menos. Mas a caminhada com Deus, ela é vindoura, ela é uma caminhada de frutos, que frutifica, se eu priorizar o Senhor. Sabe, Elias
Eliseu por um momento se desespera porque Elias é levado, mas no outro momento ele se lembra assim, cadê o Deus de Elias? Que eu ver se estou com poder agora. Ele dá uma lapada, a água se parte. Estou com a moral, traz o sal para nós purificar essa água. E dali, Eliseu começa a ser o profeta, que não teve a mesma sorte de Elias. Foi muito mais perseguido. Teve um discípulo que não queria nada com Deus. O discípulo de Eliseu foi... Alguma coisa com o ano. Esqueci. E tem uma passagem muito engraçada de Naamã, que ele dá 7 mergulhos, ele sabe que Naamã deu 7 mergulhos na água para tirar a lepra e tal. E daí Naamã fica curado e vai entregar... Não, agora a gente vai pagar e tal. Vai entregar um monte de coisa para Eliseu. Roupas, ouro, prata. Disse, não, Geazi, o nome do cara. Não, quero isso aí não. Pode levar de volta. Daí fala para Geazi, né? Eu falar lá para ele que eu não quero isso. Manda ele levar de volta, porque isso aí, eu não quero isso aí não. Aí Geazi fala para ele o quê? Não, meu chefe falou que você pode deixar. Vai em paz, deixa aqui. Sabe? A conversa que Eliseu ouviu dos profetas, tu sabe que teu chefe vai ser capinado, né? Sei, mas não quero falar sobre isso, não. Se Geazi tivesse tido essa atitude, não. Mas é hora, não, mas não quero saber isso não. Leva de volta, leva. A gente sabe discernir hoje o que é de Deus e o que não é. Como que eu vou discernir o que é de Deus e o que não é, se eu não tenho prioridade com Ele? Se Ele não é o primeiro em nada. O que é que me move para eu vir para a igreja hoje? Eu sempre gosto de perguntar isso. Vem para cá hoje, como foi teu dia para vir para a igreja? Tu pensou assim, não, vou para a igreja. Quando tu levantou, tu pensou, 6 horas, vamos para a igreja. Porque tem muita gente que não consegue vir à igreja por não priorizar a igreja. Faz tudo. O homem levanta 6 horas, de 6 às 18, ele faz tudo. Levanta a casa, corre, volta, vai para a academia, almoça, faz comida, sai, assiste filme, volta, mas não prioriza Deus. E aí, vai bem na vida normal. Vai muito bem na vida normal. Mas chega uma hora que a vida normal não satisfaz mais. Só Deus satisfaz. Só que ele nunca priorizou Deus. E muitas vezes dá tempo de priorizar de novo, outras vezes não dá mais não. Será que a gente tem priorizado o Senhor, não vir para a igreja, mas em ser igreja? Se eu não consigo ir para a igreja porque o N motivo, está chovendo, porque minha família está passando por dificuldade, porque eu estou sentindo uma dor. Não consigo ir para a igreja, mas vou cultuar aqui. Tem culto online, vou ligar ali, vou orar, vou ler uma palavra, vou meditar. Sabe? Deus, ele não está especificamente só aqui dentro, não. Era para ele estar aqui. E aí, dentro de vocês? Se ele está, amém. Se ele não está, hoje é alguém que você precisa. Ei, olha eu aqui, Senhor. Qual é a nossa prioridade? Porque assim, aquilo que a gente prioriza é o que vai fazer a nossa vida valer a pena. Se eu priorizo o meu trabalho, eu vou viver com o meu trabalho. Quanto mais eu trabalhar, mais satisfeito eu estou. Se eu estou ganhando, se eu não estou, problemas. Se eu priorizar o Senhor, quanto mais eu viver com o Senhor, mais satisfeito eu vou estar. E quem não prioriza nada? Se está indo para lá, eu vou para lá. Se está indo para cá, eu vou para cá. Vai para onde o vento manda. Nem tem opinião própria, nem tem discernimento próprio, nem tem entendimento próprio. O que todo mundo fala é a verdade de todo mundo. A época de Jesus era azul. Não, Jesus era preto. Não, Jesus era branco. Em vez de querer perguntar para o próprio Cristo, se o Senhor era como? Não era como tu. Sabe, de ter aquela inocência de chegar assim, que eu aquela música da Gabriela. Ô Jesus, da Gabriela? Ô Jesus, sou eu. Ô Jesus. Hã? Da Isadora. Chegar em casa, sabe, esquecer que só tem Deus dentro da igreja. Aí esquece que tem Deus dentro de casa, faz e acontece dentro de casa e diz que prioriza o Senhor. Culto de Santa Ceia é uma palavra top.
A vida de Eliseu, ela mudou, assim como a nossa mudou, no momento que a gente entendeu o nosso chamado. No momento que você entendeu o seu chamado, a sua vida mudou. Porque você viveu por aquilo. Ou deveria estar vivendo. Deus chamou para cantar? Aprende a cantar. Canta. Deus chamou para pregar? Lê a palavra. Estuda. Deus chamou para tocar? Toca. Deus chamou para servir? Serve. Eu tenho certeza que Deus não te chamou para ficar sentado aqui eternamente sem mudança de vida. Tenho certeza. Porque o Evangelho de Cristo que não muda a gente, que não transforma a gente, não é de Cristo. O Evangelho ele traz mudança. Ele mesmo fala, é como faca de dois gumes, que vai até onde não quer que a gente vá. Até onde eu não quero ir, até onde eu não preciso ir, o Evangelho vai. Colocar Deus como nossa prioridade é dar intimidade para o Senhor tocar onde eu não quero que ninguém toque. Tem circunstâncias nas nossas vidas que só Deus sabe que a gente mudou. Só Deus. Porque você tem vergonha de falar com outra pessoa, porque não convém falar com outra pessoa, mas você falou com Deus. Senhor, eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim. Ninguém sabe que você era assim, mas Deus sabe. Sabe o exemplo do pecador oculto? Que você chega em casa, não convém ninguém, vou pecar. Aquele lá que Deus está dizendo, eu não quero mais fazer isso. Ninguém sabe o que você fazia, mas Deus sabe. Para você é uma vitória. Para os outros, tanto faz. Mas é a sua prioridade. É por aquilo que você vive. Então nós temos que escolher pelo que a gente vive. Qual é a nossa prioridade? A gente pode entender e se assustar um pouquinho mais lendo Lucas 14, do 15 ao 24. Jesus dá um exemplo de várias festas. Em algumas festas as pessoas não estão com as vestes e ele bota para fora e tem choro e ranger de dente. Em outras, como essa, ele convida as pessoas e diz que nunca mais vai convidar. Já chamou alguém para o aniversário, diz que nunca mais chamou a pessoa para o aniversário, a pessoa não foi, tu nunca mais chamou? Eu já fiz isso já. Sei que fulano era meu amigo, chamei para o meu aniversário, o cara nem pisou, nem parabéns. Nunca mais eu chamo. Jesus fez do mesmo jeito. Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24. Fala assim, versículo 15 ao 24. E ao ouvir, Jesus estava falando sobre, lá em cima, né, sobre os banquetes, que se você fosse fazer um banquete, não chamasse só os ricos, só os seus amigos, mas chamasse todo mundo. Daí ele está falando sobre isso, e alguém fala assim, rapaz, deve ser bom demais participar do banquete no céu. No versículo 14 fala assim, ó, e tu serás abençoado porque não pode te recompensar, mas tu serás recompensado na extensão dos justos. Ao ouvir essas coisas, um dos que estavam assentados, versículo 15, com ele à mesa, disse, abençoado é o que comeu pão no reino de Deus. Imaginei tu participar do banquete do reino de Deus. Esse é abençoado. E Jesus fala para ele, deixa eu te contar aqui. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, com um consentimento, começaram a dar desculpas. Primeiro disse-lhe, é que eu comprei um pedaço de terra e eu preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, eu comprei 5 juntas de boi e eu vou examiná-las agora. Peço que me desculpe. E outro fala, eu casei, é melhor ficar com a minha mulher, não posso ir, é melhor que me desculpe. E vindo o servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irritado e disse ao servo, então sai depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, coxos, cegos. E disse o servo ao senhor, Senhor, será feito como tu ordenaste, mas ainda tem lugar. E o Senhor disse, sai pelas estradas e as tendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum dos que foram convidados, que não foram, que deram desculpa. É desculpa do cara. Não tem junta de boi, eu vou usar eles agora. Eu comprei umas terras, eu vou examiná-las agora. Não casei, eu vou ficar com a minha mulher. Um exemplo bom desse. Os cabos que, quando está solteiro, vai para a igreja. Quando casa, nunca mais vai.
Se a mulher não veio para a igreja, o homem não vai mais não. Ponto, é Jesus Cristo. E vice-versa. Se a mulher não veio para a igreja, o homem não veio. Se a mulher não vai, o homem não vai. Que prioridade é essa? Salvo, se a minha vida depender da minha esposa, eu preciso ficar com ela. Salvo, se o meu filho depender da minha vida, eu preciso ficar com ele. Mas são exceções. Jesus concluiu essa passagem sobre o banquete de uma maneira muito dura, mas ao mesmo tempo é verdadeira. Nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete. Se eu te chamei, você é alguém que eu te conheço. Eu te chamei, você não veio porque você não quis. Quando não der mais tempo que você vai querer, você não vai mais não. Vai ficar com fome. A Jéssica, a gente vai comer aqui, meu nome é pronto, né, Jéssica? Jéssica, já almoçar, tá? Desligou o telefone, ela está batendo no portão. Muitos convidados simplesmente se comportam com indiferença. Sente que o convite é um privilégio para fazerem pouco caso. Vão quando podem, quando dá. O privilégio de não terem tempo de ocupar-se com aquele que os convidou. Só sente na pele quando convida alguém. Já tenta convidar alguém para ir para a igreja para tu ver. Convida. Salvo as exceções. Tudo tem exceção. Mas tenta convidar. Tu sabe que o fulano não está fazendo nada. Nada. Hoje é domingo, passa. Tá achando fantástico. O Faustão, o Hulk. Não está fazendo nada. Mas não vem. Quando é morrer, desculpa. Tem nem roupa para ir para a igreja. Eu vou com que roupa? Nós somos os primeiros convidados para participarmos do banquete do Senhor. Nós não podemos participar de qualquer jeito, responder de qualquer forma e nem nos ocupar para não dar lugar ao Senhor. Sabe, eu não sei aqui, mas quando a minha mãe falava alguma coisa, a gente tinha que falar não senhora, sim senhora. Quando acordava tinha que dar a benção, quando ele dormia tinha que dar a benção. E se eu chamasse ela pelo nome, menino. Então, existia uma maneira certa de eu me comunicar com ela. Se existe uma maneira certa de eu me comunicar com a minha mãe, que está na... Imagina com Deus. Imagina eu chegar de qualquer jeito para Deus. Qualquer jeito, que eu falo espiritualmente. O Senhor te aceita como você é, mas espiritualmente Ele quer te moldar. Ele não te chamou para ser como você é hoje. Ele te chamou para você ser melhor do que você foi ontem. Então eu não respondi de qualquer jeito. Quando eu respondi de qualquer jeito, meu irmão, era uma empregada e era apanhado. Sabe? E o Salomão vai falar lá nos Provérbios que a correção é para alguma coisa e a vara está para as costas do insensato. É desregramento total. Ou tu é sábio para fazer, ou tu é burro para apanhar. E a gente está desse mesmo jeito. Ou a gente é sábio para escutar o Senhor, ou é burro para apanhar todo mundo. O inimigo vem, esfrega o rabo na cara da gente, dança e balança e a gente nada. Porque não está nem sabendo que é o inimigo. Lembrei do sal. Os que foram convidados para esse banquete fizeram pouco caso, arrumaram desculpa e estavam ocupados com outras coisas. O reino de Deus pertence a quem quer se ocupar com Deus e com as coisas dele. Com quem não faz pouco caso ou tem pouco tempo para dedicar-se a ele. No mundo em que vivemos, as ocupações, as tarefas, as obrigações são muitas. E ter tempo para Deus é uma questão de prioridade. Prioridade. Você pode lavar sua louça, você pode lavar sua roupa, você pode trabalhar, mas Deus é prioridade. Sabe, só participa do reino de Deus quem tem Deus como primeiro lugar. Ou quem o prioriza em sua vida. Como é que você tem uma intimidade com Deus se Ele não é o primeiro? De manhã eu não oro, porque a oração talvez não seja a minha prioridade. De noite eu não oro, eu não jejum, porque talvez a oração de dormir, né? Quando a gente era pequeno, minha mãe ensinou a rezar. Quem era católico, a gente rezava de dormir. Bora, vai rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e vai dormir. Sabe, a gente tem esse ensinamento de orar ao Senhor enquanto vai dormir, se deitar, quando acorda, de jejuar. É porque não é prioridade. Não é prioridade. Não deu tempo de orar,
porque eu tinha muitas coisas para fazer. Não deu tempo de jejuar porque eu tinha muitas coisas para fazer. É porque não é prioridade. A gente está só se enganando. Só se enganando. E a coisa que o Senhor mais deseja hoje é que a gente não seja enganado. Ele fala assim, olha, vocês estudem a palavra, estudem de dia e de noite, para que não venham outros aí com outro evangelho enganar vocês. Com o evangelho doce. Paulo fala assim, olha, se chegar um anjo descer do céu e pregar um evangelho que não seja esse, pode dizer que é maldito. Se você... Mas aí como é que eu vou saber se eu não leio? Como é que eu vou entender se é o evangelho certo ou errado se eu nem sei que evangelho que é? A minha Bíblia é a Bíblia mais difícil de entender e eu não leio ela porque ela é difícil de entender. E eu não compro uma fácil. Por muito tempo eu andava com a Bíblia que eu não sabia de nada. Nada. Eu tinha uma Almeida antiga que ela falava coisa, ainda era coisa. Antiga. Com o português antigo eu não entendia nada. Nada. E como é que você ia falar comigo se eu não entendia nem a letra? Domingo não deu para ir para a igreja porque eu tinha muitas coisas para fazer. Não deu para jejuar porque eu tinha muitas coisas para fazer. Não é, porque não é prioridade. Você pode muito bem ficar na sua casa sem poder vir para a igreja, privado de vir para a igreja, e ser um crente muito melhor do que quem vem. A pandemia mostrou isso. Teve muita gente que se levantou como homem e mulher de Deus dentro da sua própria casa, sem poder ir para o templo, do que quem estava aí burlando as leis e no tempo se desviou, se separou, não quis mais conversa com Deus. A questão não é o ambiente. Adão estava no Éden. Não é o ambiente, é você, sou eu. Eu não consigo mais adorar o Senhor também, é porque não é prioridade. Não adianta a gente falar que ama a Deus se não temos tempo com Ele. Quando amamos, nós damos prioridade, colocamos isso em primeiro lugar. Já tem apaixonado? Todo mundo aqui tem apaixonado, né? Vocês não podem não. Todo mundo quer ter apaixonado. Tu lembra, Develho, quando tu começou a namorar com teu marido? A prioridade que aquele homem tinha na tua vida? Tu lembra, Tauê? Quando tu começou a namorar? Até hoje. Até hoje. Sabe? A prioridade de ser uma pessoa amada, desejada e querida, que você quer estar do lado dela. Eu não estou falando do seu namorado, não. Estou falando de Deus. Eu me aparecava lá do Domingão para cá. Ou lá do Jardim Gá para cá. Eu saía numa carreira tão grande para casa, eu gastava 5 minutos daquilo lá do Dr. Jobim. 5 minutos andando. Porque eu queria estar perto. Nós temos exemplos do que é ter prioridade. Nós temos exemplos. A gente quer crescer profissionalmente, mas a gente não prioriza um estudo, não prioriza um concurso, não prioriza uma aula, não prioriza tempo de qualidade. A gente quer uma família unida, não prioriza um tempo de qualidade com a família, não prioriza uma conversa. A gente quer relacionamentos de qualidade, mas não prioriza ser sincero, não prioriza ser justo, não prioriza ser amável. A gente quer tempo com Deus, mas não prioriza Deus. Aí não vai dar certo mesmo. Quem ama a Deus dá prioridade para Ele e para as coisas dele. A gente não pode deixar que os nossos afazeres fiquem de lado. As nossas obrigações e responsabilidades não podem ser deixadas de lado, mas pelo contrário, nós temos que fazer as nossas responsabilidades na graça de Deus. Se não fosse possível, o Senhor não falava assim, igual Ele falou ontem, orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? É estar todos os dias, todas as horas, ligado com o Senhor. Espiritualmente, fisicamente, não dando brecha para o inimigo, não escutando conversa igual Eliseu não escutou. Não, não quero saber disso aí não. O homem vai, Deus vai levar ele, eu vou ficar. Quem vai sofrer sou eu, então deixa eu sofrer na minha hora certa. Só não caia na desculpa de dizer que faz tudo com Deus, sendo que de verdade você não tem tempo para se ocupar com Deus. Para jejuar, para orar, para se colocar na presença dele. Sobretudo, ir na casa de Deus e participar do seu banquete. Não estou falando daqui, estou falando de lá. Como a gente geralmente não vê a vida de vocês, uns dos outros, não orei. Não, jejuei semana todinha. Não, eu fiz. A gente fala que faz, mas na verdade não está fazendo. E abrindo um adendo, eu vou finalizar com isso, abrindo um adendo sobre o jejum,
esqueça, o jejum é seu, não vale jejuar por outro. Eu vou jejuar pela sua vida? Não, isso não existe. Não existe. É antibíblico. O jejum é para eu me aproximar do Senhor. O que é o jejum? É o tempo em que eu vou me santificar. O que é ser santo? É ser separado para o Senhor. Como é o jejum? Eu vou me abster de algo que rouba o meu tempo com Deus e em troca eu vou colocar Deus naquele lugar que estava roubando o meu tempo. Aí você escolhe se é o celular, se é a televisão, se é as brigas, se é o pecado, se é a comida, se é a água. Hoje você fala em jejum, todo mundo quer parar de comer. Eu passo o dia todo sem comer no trabalho. Isso vai fazer diferença na minha vida se eu for jejuar? Não. Não vai. Não é sofrimento para mim. Eu tenho que oferecer ao Senhor um sacrifício que me custe. Aí eu vou jejuar? Não, eu vou jejuar o celular. Que hora? Meia-noite até 7 da manhã. Eu vou começar meu jejum meia-noite. De quê? De comida. Eu não vou comer dormindo mesmo. Já botei lá 8 horas de jejum, garantido. Rapaz, eu fazia isso. Porque eu não entendia o que era o propósito. O propósito é eu me aproximar do Senhor. Aí eu estou jejuando, vou largar o celular durante 3 horas do dia. O que é que eu faço nessas 3 horas? Eu vou para a televisão? Não! Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler um versículo, um capítulo, eu vou escutar um louvor, eu vou para o meu quarto, vou orar, Senhor, esse tempo que eu estou manifestando aqui do Senhor, é para que o Senhor possa aperfeiçoar a minha vida, para que eu possa entrar no Santo dos Santos e orar ao Senhor com intrepidez, com ousadia. Senhor, escuta a minha causa. Quanto mais perto você está do Senhor, melhor é Ele te escutar. É melhor para Ele te escutar. É para isso que serve o jejum, para te santificar, para te tornar uma pessoa separada para Deus. Sabe? Quando eu falo assim, eu vou orar, eu vou jejuar por você, é para que eu jejue, para que Deus escute a minha oração pela sua vida. Meu jejum não vale nada, por que ainda só sou eu? Ainda tem outra. A palavra fala assim, ó, quando estiver jejuando, tira essa cara de choro. Não fica como os outros aí não, que vai jejuar, fica cara triste. O que foi, mano? Não, estou jejuando. Não. A palavra fala isso, quando vocês forem jejuar, bota o semblante alegre. Não estão tendo tempo com Deus que vocês têm? Que Deus é esse que te deixa triste? O nosso Deus não é alegria, não é amor, não é justiça, não é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, amor. Que Deus é esse que o jejum fica atribulado? Se a prioridade em deixar Deus em primeiro lugar na minha vida, ela passa por essas 3 coisas: jejum, oração e vida com Deus. Jejum, oração, vida com Deus. Jejum, oração, vida com Deus. Se eu não priorizo Cristo, é muito difícil das minhas orações serem escutadas. Porque o Espírito Santo vai estar inerte na minha vida. E é Ele que faz com que Cristo me ouça, que Deus me ouça. É o Espírito que transmite as minhas orações como eu jamais poderia transmitir. Com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é um texto, é uma palavra, uma frase que exprime algo que eu não consigo repetir. Eu não consigo repetir. Ora para mim aí em alemão. Você não consegue, quando é tipo isso. É você falar em português e o Espírito falar em alemão. Você não consegue falar em alemão, mas Deus escuta em alemão. Pronto. Só que como é que eu vou ter as orações atendidas por Deus, ou pelo menos chegando ao trono do Senhor, se o Espírito está inerte, se eu não tenho tempo com Deus, se eu não tenho um momento de intimidade com o Senhor, se o Senhor só me conhece aqui dentro dessa igreja, se Ele não me conhece lá fora? Sabe? E vai chegar um tempo que Ele vai dizer assim, não, eu não te conheço. Mas Senhor, eu orava, eu pregava, eu cantava. Sim, mas era só dentro da igreja, lá fora. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola. Se a gente não priorizar o tempo com Deus, a ceia vai ser só simbolismo. Só simbolismo. Se você não priorizar a sua vida com Deus, saber que Cristo morreu, foi dilacerado, se tornou maldito. Era para eu estar chamando cada um. Nós éramos malditos sem Cristo.
Mas Cristo nos garantiu a vida eterna, não nos garantiu. Ele não prometeu para Mateus uma vida de sucesso, assim como ele não te prometeu uma vida de sucesso. Ele não prometeu para Mateus uma vida de alegria, assim como ele não te prometeu uma vida de alegria. E por que a gente está buscando uma vida de alegria, uma vida de sucesso com Cristo, se ele não prometeu? O que ele prometeu foi um banquete e foi morada. Ele prometeu um banquete e morada. Lá em casa vai ter comida e vai ter lugar para dormir. É isso que ele prometeu para a gente. Só que a gente quer outras coisas. Outras coisas. Hoje a gente precisa nos relembrar, nós precisamos lembrar que Cristo ele é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Ele é muito superior. Quanto mais eu priorizo, mais eu entendo a imensidão de Cristo. Senhor, eu preciso da tua glória. Senhor, eu preciso da tua glória. Senhor, eu preciso da tua glória. E Deus, através de Jesus, com a ação do Espírito Santo, vai te colocar no lugar de você ver a glória de Deus. Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver. Quero te ver. Quero te ver. Aí eu falei: eu quero te ver, quero te tocar. O Moisés falou: eu quero te ver, Senhor. Isso está de brincadeira, Moisés? Se tu me ver, tu morre. Se tu me ver, tu morre. Mas fica aqui, ó. Fica aqui na fenda da brecha aqui, ó. Na brecha da pedra aqui. Quando eu passar, tu vai me ver. Pelo menos de costa, mas vai me ver. Deus passou, Moisés viu. Quando Moisés desceu do lugar que ele estava, o rosto dele brilhava porque ele tinha visto a glória de Deus. A gente clama para ver o Senhor. O Senhor quer nos colocar no lugar para vê-lo. E a gente não quer ficar. Porque não é prioridade. Não fique com raiva de mim. Se ficou, hora que passa. Aproveita hoje, né? Daqui falta 4 meses para acabar o ano. 4 meses? 4 meses para acabar o ano. Daqui a pouco a gente tem o culto da virada. E a sua vida não pode ser essa mesmice que está sendo até agora. Não pode. Fraco na fé, fraco na oração, fraco na meditação, fraco em tudo. Não pode. Como cristão, você precisa dizer isso. Não posso ser assim. Eu preciso melhorar e fazer com que melhore. Nós temos causas espirituais para ganhar. Nós temos causas espirituais e físicas para ganhar. Nós temos batalhas para ganhar. Nós temos batalhas para conquistar. Não temos batalha para conquistar, né, gente? Nós não temos batalha para conquistar? Temos. Se eu não priorizar a minha vida com Deus, eu não vencerei as minhas batalhas. Não vencerei. Continuarei sendo um derrotado, envergonhado pelo Satanás, pregando um evangelho que eu não faço, que eu não cumpro, que eu não vivo, e vivendo para cima e para baixo como um cavalo do cão que não quer de Deus. Nós precisamos priorizar a palavra. Nós precisamos priorizar Cristo. Muito mais do que só o domingo. Eu fico muito alegre quando você vem. Fico muito alegre. Mas se você não vier, eu também cultuarei. Eu não dependo. A igreja, o templo, não depende de você para cultuar. Cristo fala para a gente, Deus fala para a gente cultuar em comunidade lá no Salmo. É bom que os irmãos estejam unidos em comunhão. É como o óleo que desce na barba de Arão, porque é dali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Quer ser abençoado e viver para sempre? Continua cultuando em comunidade. Mas quer ser mais abençoado e viver mais para sempre ainda? Continua cultuando na tua casa. Chegar hoje em casa e dizer: Senhor, me perdoa pelo tempo que te deixei do lado de fora, batendo na porta. Senhor, me perdoa pelo tempo que eu passei longe do Senhor, sem te trazer aqui para dentro de casa. Senhor, eu quero ser mais próximo de Senhor. Eu vou te priorizar agora. Me ajuda a acordar e agradecer pela minha noite. Me ajuda a acordar e orar pela minha família. Me ajuda a almoçar e agradecer pela minha comida. Me ajuda a passar a tarde todinha na presença do Senhor. Me ajuda a deitar e agradecer ao Senhor pelo dia que passou, crendo que o Senhor vai me acordar amanhã. Se eu não acordar, eu vou estar com o Senhor de novo. Isso aqui é passageiro, a gente tem que ansiar por voltar para Cristo. Nós precisamos vencer as nossas batalhas. E só através de Cristo nós venceremos elas. Sabe? Nós não caminhamos pelo que nós vemos. O que move a gente é o que a gente crê. O que te move é o que você crê. Se você crê em Deus, faça de tudo para que Deus te mova. Amém? Fique sobre os seus pés.